Mi infancia, como muchas en los pueblos olvidados de México, fue una mezcla de silencio, tierra mojada y miedo. Nacido y criado en un rincón polvoriento de San Agustín de las Flores, mi mundo giraba en torno a mi mamá, doña Lupita, y a las sombras que dejaba mi padre, don Ramiro, cada vez que se iba y cada vez que volvía. Desde que tengo uso de razón, la casa era un campo de guerra. No de esas con bombas y soldados, pero sí con gritos, portazos, botellas estrelladas contra las paredes y la mirada apagada de mi mamá. Mi papá tenía fama de hombre de carácter, como decían los vecinos, pero la verdad es que era un desgraciado, de esos que creen que mandar es gritar y amar es poseer. A los 13 años yo ya sabía esconderme. Sabía reconocer el sonido de sus pasos borrachos desde la esquina de la calle. Sabía cuándo era mejor no hablar, cuándo evitar el ojo, cuándo desaparecer. Y sabía que miña mamá, mesmo toda machucada, siempre decía que estaba todo bien, que mañana sería diferente. Pero ese mañana nunca llegaba. Hasta que una noche todo cambió. Era un viernes. Me acuerdo porque había pasado la tarde jugando con unos compas no campo de fútbol improvisado al lado del río. Cuando regresé a casa, sentí el ambiente pesado, más que de costumbre. Escuché los gritos desde afuera. Mi papá ya había empezado. «No sirves ni para calentar la comida, Lupita», vociferaba, en cuanto derrubaba pratos y cadeiras. Corrí pa' adentro. Mi mamá estaba en el suelo, tentándose proteger con los brazos. Mi papá, con los ojos rojos de mezcal barato, la iba a levantar de un empujón. «¡Ya basta, apá!», grité, como corazón explodindo no peito. «Ya estuvo bueno». Por un segundo, todo paró. Miña voz ressoó en aquel silencio extraño. Él me miró, sorpreso, como si fuera la primera vez que me vía. Y entonces, riu. «¿Y tú qué, escuincle? Ahora también vas a creer que eres hombre?» Eu tremia, mas não recuei. Me coloquei na frente da minha mãe, os punhos cerrados, o rosto quente. E foi aí que tudo aconteceu num piscar de olhos. Um soco. Apenas um. Senti o mundo girar. O chão sumiu dos meus pés. Apaguei. Desperté no sé quanto tempo después, com frio em los huesos e água hasta el pecho. Oía el sonido do rio, os galhos se arrastando junto da correnteza. Estava deitado sobre pedras molhadas, com a cabeça latejando e o corpo pesado. Era de noite, mas o céu já clareava no horizonte. Sentia cheiro de barro, de folhas, de sangue seco na boca. Não entendia que havia pasado. Mi mente era um torbellino. Solo lembrava da cara do meu pai, do golpe e do escuro. Intenté levantar, pero no tenía fuerzas. Cerré los ojos y recé, como mi mamá me enseñó. «Virgencita, si me llevas, llévame con mi madre. Pero si me dejas aquí, dame chance de volver». Y parece que la Virgencita me escuchó. Minutos después, oí pasos, voces, luces. «¡Aquí hay un chamaco! ¡Se está moviendo!». Me agarraron unos brazos fuertes, cobertos por una camisa blanca. Eran dois homens e uma mulher. Falavam baixo, rápido. Me cobriram com uma manta e me levaram num carrinho velho até um lugar com cheiro de vela e pão doce. A Iglesia del Buen Pastor. Aí começa a minha segunda vida. Mas isso é só o começo. Cuando abrí los ojos al día siguiente, estaba acostado en una cama dura, cubierta como un cobertor de lana gruesa y rasposa. El cuarto olía a eucalipto, incienso y pan tostado. Una ventana vieja dejaba entrar la luz suave del amanecer. Por un instante, no supe ni dónde estaba, ni quién era. Sentía el cuerpo dolorido, como si me hubieran pasado por encima con un camión. Pero lo que más me pesaba era la cabeza. Era como si tuviera un hueco dentro. Sabía que algo muy grave tinha acontecido, pero no conseguía lembrar o qué. «Buenos días, mijito», dijo una voz dulce al lado de mi cama. Era una mujer mayor, morena, con las mãos enrugadas y un olhar bondoso. Vestía un vestido simples y un crucifixo pendía do pescoço. «Soy la hermana Pilar. Te encontramos a la orilla del río. Estabas inconsciente, hijo».
casi muerto. Pero gracias a Dios, ya estás con nosotros. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Solo la miré, confuso. ¿Te acuerdas cómo te llamas? Mi boca se abrió sola, pero no salió nada, ni una palabra. Tranquilo, no te preocupes. A veces, cuando uno sufre un golpe fuerte, la cabeza se pone necia. Ya vendrán los recuerdos. Por ahora, descansa. Estás en un lugar seguro. Así fue como conocí mi nuevo hogar. A partir de ese día, viví dentro de la pequeña iglesia de adobe, entre santos de yeso, rezos y el murmullo constante del río que pasaba detrás del templo. Me cuidaron como si fuera uno de ellos. Me dieron comida caliente, ropa limpia y una cama en un cuarto compartido con otros muchachitos sin familia. La hermana Pilar fue como una madre en esos días. Me enseñó a rezar otra vez, me leía cuentos bíblicos, me hablaba bajito por las noches cuando tenía pesadillas, y yo me dejaba llevar. Mas no fundo, havia um vazio. Eu via rostos de uma mulher chorando, um homem gritando, uma mão sendo levantada, mas não sabia o que significava. Era como sonhar acordado o tempo inteiro. Un día, me dijeron que era momento de ponerme un nombre hasta que yo recordara el mío. Yo escogí Esteban. No sé por qué, me gustaba cómo sonaba. Desde entonces, todos me llamaban así, y yo lo aceptaba, porque cuando uno no sabe quién es, cualquier nombre parece suficiente. Durante un año completo, fui Esteban, el niño silencioso que ayudaba a barrer el templo, que tocaba la campanita antes de misa, que cuidaba las gallinas del patio de atrás. No era infeliz, pero tampoco era completo. Hasta que un día, todo cambió. Era una tarde calurosa de abril. El padre Ramiro, qué ironía que se llamara como mi verdadero padre, nos pidió ayuda para limpiar el viejo depósito de la iglesia. Ahí había de todo: velas derretidas, figuras rotas de santos, caixas com livros mofados e objetos esquecidos. Enquanto mexia num baú de madeira, encontrei algo. Um caderno antigo, com capa vermelha desbotada. Ao abrir, vi um nome rabiscado: Evaristo Gonzales. Era minha letra. Aquilo bateu em mim como um relâmpago. O nome soou familiar. Mais que isso, era meu. Evaristo, sussurrei, com a voz rouca. Senti como se tivesse levado outro golpe na cabeça. Mas agora era diferente. A mente se abriu, como uma represa estourando. Lembrei da minha casa, da rua de terra, da minha mãe gritando, do golpe e do rio. Soltei o caderno e caí de joelhos. "Eu me llamo Evaristo!" gritei. A irmã Pilar correu até mim. "¿Qué dijiste, hijo? Me llamo Evaristo González. Yo no soy Esteban. Yo tenía una madre. Me acuerdo de ella. Mi papá me golpeó. Yo caí al río." Ela me abraçou forte, como quem segura alguém que está se afundando. "Gracias a Dios, hijito. Gracias a Dios que volviste a ti." E naquela noite, pela primeira vez desde que despertei naquela cama de igreja, chorei como criança. E não foi de dor, foi de alívio. Porque agora eu sabia quem era. E mais que isso, sabia que tinha que volver. Volver a donde todo empezó. Volver por mi madre. Después de recuperar mi nombre, ya no pude vivir igual. Aunque seguía en la iglesia, cumpliendo con mis tareas, mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, via a mi mamá, Doña Lupita, com aquele olhar triste, esperando, sem saber se o filho estava vivo ou morto. Não podia mais. Sentia que algo dentro de mim me empurrava de volta a San Agustín de las Flores. Era como uma voz interior, insistente, dizendo: "Ela te necessita." Una mañana, con el sol saliendo tímido por entre las montañas, fui hasta el padre Ramiro. "Padre, necesito volver a mi pueblo." Él me olhou como quem já esperaba por aquilo. "¿Estás seguro, hijo?" "Más que nunca. No puedo quedarme aquí sabiendo que mi madre puede estar sufriendo, pensando que me morí." O padre assentiu, me deu a bênção e uma pequena bolsa com pão, água e uma medalhinha da Virgem. A irmã Pilar me abraçou chorando,
e eu jurei voltar para visitá-los um dia. Caminhei dias inteiros. Às vezes conseguia carona em algum caminhão de leiteiro. Outras vezes seguia a pé pelas estradas de terra, dormindo embaixo de árvores ou nos fundos de pequenas igrejas. O caminho era longo e o medo de reencontrar tudo como antes apertava o peito. Depois de quase 2 semanas de viagem, avistei a entrada do meu antigo povoado. San Agustín de las Flores seguia igual. E, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. As ruas de terra ainda estavam lá. As casinhas de adobe, o campinho onde jogava bola, tudo intacto. Mas as pessoas me olhavam com estranhamento. Afinal, para eles, Evaristo era el niño que havia desaparecido no rio hacía mais de um ano. Alguns creiam que estava morto. Outros, que me havia ido com algum circo ou que me raptaram. A verdade, ninguém sabia. Fui direto para minha antiga casa. Lá estava ela. A fachada meio caída, a porta azul descascando, e um silêncio que me gelou os ossos. Bati devagar. Nada. Bati de novo, mais forte. Quem és? Uma voz fraca respondeu do outro lado. Reconheci de imediato. Mamá, sou eu, Evaristo. Silêncio. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente. E ali estava ela, minha mãe, mais magra, mais envelhecida, o cabelo quase todo branco, mas ainda com aquele mesmo olhar, terno e sofrido. Não, não pode ser, balbuciou, levando as mãos à boca. Evaristo? Sim, mamá. Sou eu. Estou vivo. Ela desabou. Me abraçou como se fosse nunca mais me soltar. Chorava tanto que parecia soluçar com a alma. E eu chorei junto. Ali, no meio da porta, de joelhos, 2 sobreviventes de uma mesma dor. Depois do reencontro, sentamos no pequeno sofá velho da sala. O mesmo de sempre, com os buracos cobertos por paninhos de crochê. Eu pensei que estabas muerto, hijo. Tu padre, después de aquel día, me dijo que tú habías huido, que te fuiste como un cobarde. No fue así, mamá. Él me golpeó fuerte. Eu caí inconsciente. E depois me echou ao rio. Ela ficou em silêncio. Apenas olhou para o chão, apertando os dedos uns contra os outros. Eu sabia. No fundo, eu sabia que ele tinha feito algo ruim. Sussurrou. E eu? Onde está? Minha mãe respirou fundo. Murió, Evaristo. Eu congelei. Como? Ela se levantou, caminhou até a janela, olhou o horizonte por alguns segundos e começou a contar. Depois que desapareciste, passei dias buscando-te. Gritava tu nome por el rio. Fui até a polícia, mas nadie hacía nada. Tu padre decía que tú te habías ido por rebeldía, mas algo dentro de mí não me deixava creer eso. Ela fez uma pausa, enxugou os olhos e continuou. La gente del pueblo empezó a sospechar. Algunos vieron manchas de sangre en el patio, y otros oíram gritos esa noche. Cuando se enteraron que tú seguías desaparecido, se armó un alboroto. Los vecinos se juntaron. Fueron hasta la casa de tu abuela, donde él se había escondido, y lo enfrentaron. E lo lincharon. Fiquei mudo, não senti alegria, nem tristeza, apenas vazio. Ela se virou para mim com os olhos marejados. Te juro que eu não lo pedi, pero el pueblo. Já estava cansado de tanto abuso. No solo contigo, comigo, com todos. Sentei de volta no sofá, tentando processar tudo. Mamá, eu me senti culpable todo este tempo. Pensei que havia hecho mal al enfrentarle. Ela se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. Tú no tienes la culpa de nada, hijo. Tú fuiste valiente. Tú hiciste lo que yo nunca tuve fuerza para hacer. Naquele momento, entendí que voltar era o certo, e que, a pesar de tudo, ainda tínhamos ao outro. Los días que siguieron a mi regreso fueron raros. No sé cómo explicarlo bien. Era como vivir en una mezcla de alivio y pesadilla. Por un lado, tenía a mi mamá de nuevo, viva, conmigo, en esa misma casa donde un día eu fui crianza. Mas por outro, cada canto daquele lugar me lembraba o inferno que vivemos ali. Mi mamá, doña Lupita, me cuidaba como si yo fuera de nuevo un chamaco.
Me cocinaba com carinho, me arropava por las noches, até cantava aquelas canções antigas que cantava para mim quando eu era pequeno. Mas, por trás do sorriso, eu via. Ela também carregava os fantasmas dela. La gente del pueblo começou a comentar. Alguns se espantaram de me ver vivo, outros diziam que Deus me devolveu para minha mãe. Pero havia também quem murmurava pelas esquinas que la muerte de Don Ramiro foi por culpa del hijo rebelde. Isso me doía. A culpa que eu achava que tinha enterrado voltou a subir. À noite, deitado na cama velha de madeira, ouvia o rio correndo lá atrás e pensava: será que eu fui mesmo o causante da morte do meu pai? Mas toda vez que minha cabeça se perdia nesses pensamentos, vinha o rosto da minha mãe, os olhos machucados dela, as marcas no corpo, as lágrimas silenciosas que vi tantas vezes enquanto ela lavava roupa ou cozinhava. E aí eu lembrava: quem destruiu essa família não fui eu, foi ele. Com o passar dos dias, minha mãe começou a se abrir mais comigo. Me contou histórias que eu nunca soube, como a vez em que ele a trancou por 2 dias num quarto escuro só porque ela falou com um vizinho, ou quando ela quase perdeu um bebê por causa das pancadas. Tu eras chiquito, Evaristo? Não entendias. Pero eu já não era persona. Vivia como um fantasma dentro de la casa. Eu ouvi tudo calado. Cada frase dela era uma punhalada no peito, mas também era uma cura, porque agora ela falava. Agora ela se permitia lembrar. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos limpando as feridas juntos. Uma tarde, fomos até a pequena feira do povoado. Minha mãe queria comprar pão de elote e eu a acompanhei. Enquanto ela escolhia os milhos mais bonitos, senti um olhar forte nas minhas costas. Virei e vi o Dom Chucho, antigo amigo do meu pai, sentado num banco, me encarando. Me aproximei. Buenas tardes, Dom Chucho. Ele respondeu com um aceno leve. Dicen que volviste de la muerte, muchacho. Sorri de lado. No fue tan así, pero casi. ¿Y qué se siente regresar a este pueblo, con todo lo que pasó? Respirei fundo, pesado, pero necesario. Minha mamá precisava de mim. Ele me mirou com olhos sérios. Depois baixou a cabeça. Ramiro fue mi compadre. Pero lo que le hizo a tu madre y lo que te hizo a ti, eso no tiene perdón. A veces uno se hace de la vista gorda, pero cuando soube que te había echado al río, quise matarlo yo mismo. Fiquei calado. Solo quiero que sepas que no estás solo. Aquí hay gente que te quiere bien. Tu mamá es una buena mujer. Y tú hiciste lo correcto. Aquelas palabras foram como bálsamo. Pela primeira vez desde que voltei, senti que talvez eu pudesse pertencer àquele lugar de novo. Naquela noite, enquanto jantávamos arroz com frijoles e tortilha quente, minha mãe colocou a mão na minha. Hijo, tenho que perguntar-te algo. Dime, mamá, tu piensas quedar-te? Engoli seco. Sí, se tu me necessitas, eu me quedo. Ela sorriu, mas com lágrimas nos olhos. No quiero que sientas que te amarro. Tú ya viviste muchas cosas. Puedes ir, conocer mundo, hacer tu vida. Mamá, yo no necesito nada más. Todo lo que necesito está aquí, contigo. Ela se levantou, me abraçou por trás e sussurrou. Te quero mucho, mi niño. E aunque el mundo nos haya dado la espalda, mientras estemos juntos, estamos completos. Nos dias seguintes, comecei a ajudar os vizinhos. Cortava lenha, consertava cercas, pintava muros. Aos poucos, o povo começou a me olhar diferente. Não mais como o menino do escândalo, mas como um homem trabalhador, filho de uma mulher forte. E em cada gesto simples, eu sentia que a gente estava reconstruindo não só uma casa, mas uma história. Mas ainda havia algo que eu não conseguia esquecer. O rosto do meu pai, aquela última noite. O medo de ter matado ele com minha coragem. E eu sabia que só enfrentando esse fantasma de frente, eu poderia, enfim, seguir em paz. El mês seguinte foi uma mescla de reconstrução e silêncio. Durante o dia, eu ajudava minha mãe, cortava lenha, limpava o quintal, reformava a cerca com tábuas emprestadas do vizinho. À noite, no entanto, voltavam os fantasmas.
o peso do que meu pai fez e o que fizeram com ele. Minha mãe tentava me distrair com histórias antigas. Me mostrava fotos amareladas guardadas numa caixa de sapato. Me fazia café de ola e pão de nata. Mas eu sabia. O passado ainda nos rondava. Hasta que uma manhã, enquanto arrumava o galinheiro, minha mãe se aproximou com um olhar estranho. Evaristo, tu necessitas cerrar esse capítulo. A que te refieres, mamá? Tienes que ir. Adonde lo enterraram? Congelé. Nunca tinha perguntado onde ele estava. Nunca tinha coragem. Mas, no fundo, sabia que esse momento ia chegar. Dona Lupita me levou até o velho cemitério da vila, onde as cruzes de madeira apodrecem com o tempo e os nomes se perdem na ferrugem. Caminhamos em silêncio, entre tumbas torcidas e mato alto, até que ela parou diante de uma sepultura simples, marcada apenas com um pedaço de madeira onde estava escrito com carvão: Ramiro Gonzales, 1951. Fiquei ali parado, encarando aquela tábua, como se ela fosse me responder algo. Lo enterraram aqui sem missa, sem rezo, sem nadie que lo llorara, disse minha mãe, com a voz embargada. El pueblo no quiso saber de él después de lo que passou. Nem mesmo sua mãe apareceu. Ajoelhei-me diante da cova. Fechei os olhos e deixei o silêncio falar. A terra parecia respirar, como se ainda guardasse o grito dele. Ou o meu. Papá, sussurrei. Eu não sei se me puedes oír, pero eu não queria isto. Eu só queria proteger minha mãe. Senti as lágrimas escorrerem, mas não eram de dor, eram de libertação. Fui eu que enfrentei você. Foi meu punho que levantou. Mas foi a sua violência que nos destruiu. Hoje, não te odeio, mas também não te honro. Me levantei devagar e respirei fundo. Aqui se queda todo. La culpa, el miedo, la rabia. Eu não levo mais nada disso comigo. Minha mãe me segurou pelo braço. Estava chorando também, mas com alívio no rosto. Graças, hijo, por tener el valor que eu nunca tuve. Saímos dali em silêncio, mas algo havia mudado. Como se uma sombra tivesse se dissipado e o sol finalmente pudesse entrar. Nos dias seguintes, senti uma leveza que não conhecia. Eu sorria com mais facilidade. Dormia melhor. Voltava a sonhar com coisas simples, como plantar milho, criar galinhas, construir um galpão nos fundos para guardar ferramentas. Foi aí que decidi fazer algo que vinha crescendo no meu coração desde que voltei. Reconstruir a casa da minha mãe com as próprias mãos. Mamá, essa casa tá caindo aos pedaços. Merecemos um lar novo, com paredes firmes e teto que não se cai quando llueve. E com que dinheiro, mijo? Riu ela. Com trabalho, com minha força e com a ajuda de Deus. Passei dias pedindo madeiras velhas, telhas quebradas, pedaços de janela em demolições da redondeza. Os vizinhos começaram a ajudar. Dom Antônio, o carpinteiro, trouxe ferramentas. Dona Amália doou baldes de tinta que sobraram da casa dela. Até o padre Ramiro, da igreja de Oaxaca, mandou uma carta com uma pequena doação em nome da congregação. Pouco a pouco, pedra por pedra, a nova casa foi nascendo. Numa tarde de domingo, ao terminar de pregar a última tábua da janela, me sentei no degrau da entrada. Minha mãe veio com 2 copos de água de Jamaica gelada. Nunca imaginei ver esta casa de pé de novo. E muito menos com você aqui. Sorri. A vida dá voltas, mamá. E às vezes, essas voltas são milagres disfarçados. Ela me olhou nos olhos. Evaristo, alguma vez pensaste em ter tu própria família? Fiquei em silêncio. Essa pergunta sempre me assombrava. Sí, pensé. Pero, después de todo lo que vivimos, no sé si podría. No dejes que el pasado te robe la esperanza. Tú mereces amor, hijo. Mereces alguien que te mire como tú me miras a mí, con ternura. Me emocionei, porque ela tinha razão. Talvez eu ainda estivesse preso à ideia de que o mundo era perigoso demais para formar uma nova família. Mas ali, com aquela casa erguida e minha mãe viva ao meu lado, tudo parecia possível. Vou a pensá-lo, mamá. De verdade. Ela sorriu. Um sorriso largo, sincero, cheio de fé. E eu soube, naquele momento, que tudo o que vivemos
Não foi em vão. Que o passado pode doer, sim, mas também pode ensinar. E que, às vezes, o amor sobrevive, mesmo depois de passar pelo inferno. Pasaron algunos meses desde que terminamos la casita. El clima había cambiado. Ya no era solo el sol seco de San Agustín de las Flores, era como si el aire respirara diferente, más liviano. E eu também. Sentia minha alma mais solta, como se tivesse deixado o pior para trás. Com a casa nova, vieram novos hábitos. Pela manhã, eu e minha mãe sentávamos no alpendre, tomando café preto em copo de vidro, observando os galos brigando por migalhas. Ela bordava paninhos, e eu lia os salmos que havia trazido da igreja onde vivi. A gente se calava muito, mas era um silêncio bom, de paz. Mas uma coisa ainda me inquietava. Mesmo após perdoar o passado, reconstruir nosso lar e reconquistar minha identidade, sentia que algo faltava. Não bastava só voltar. Eu queria transformar aquela dor em algo maior. Algo que deixasse marca boa, não só cicatriz. Foi então que tive a ideia de abrir um pequeno espaço de acolhimento, bem nos fundos da casa. Uma espécie de refúgio para jovens em situação difícil, igualzinho como eu fui um dia. Um lugar onde tivessem cama limpa, pão quente e, principalmente, ouvidos. «E como vas a hacer eso, mijo?» perguntou minha mãe, preocupada. «Con lo que Dios me dio, no tengo mucho, pero tengo mis manos, e minha história. E às vezes, isso vale mais que qualquer dinheiro». Comecei pregando um cartaz no poste da praça. «Si eres joven, sin rumbo y sin casa, aqui há um lugar para ti. Evaristo Gonzalez». No início, ninguém apareceu. Mas depois de uns dias, um rapazinho chegou tímido, com a roupa rasgada e olhos desconfiados. «Aqui é o refúgio?» «Sim, hijo. Tienes hambre?» Ele assentiu. Lhe dei um prato de arroz com frijoles e um copo de água. E assim começou. Logo vieram outros. 3. Depois, 5. Em poucos meses, já éramos uma pequena comunidade. Alguns dormiam ali por uns dias, outros ficavam semanas, e todos saíam diferentes. Não porque eu era santo, longe disso, mas porque eu ouvia, e porque eu entendia. Entendia o que era ter medo do próprio pai. Entendia o que era dormir na rua. Entendia o que era esquecer seu próprio nome. Um dia, chegou um rapaz chamado Isaías. Tinha uns 16 anos, cara fechada e tatuagens mal feitas nos braços. «No confio em nadie», disse logo na primeira noite. «Eu tampouco confiaba, hijo», respondi. «Pero aqui no te pido que confies, solo que descanses». Ele ficou uma semana calado. Só comia e dormia. Até que uma noite me chamou no quintal. Mi papá também me golpeava. Um dia me defendi, le peguei. Pensei que lo había matado. Me fui corriendo. Minha garganta travou. E... ¿está muerto? No sé. No volví. Pero desde entonces no tengo paz. Coloquei a mão no hombro dele. Te entiendo más de lo que imaginas. Yo pasé por lo mismo. Contei minha história, de cabo a rabo, sem me esconder nada. Quando terminei, Isaías chorava. Não como menino, mas como homem que tinha guardado tudo por dentro. E tu, como hiciste para seguir? Perdoné. A él, a mí e al mundo. Ele abaixou a cabeça. Yo no puedo. No hoy. Pero algum dia, sí. E assim seguimos. Com o tempo, o povo começou a ver com outros olhos aquele lugar. A casa que antes era lembrança de tragédia virou símbolo de recomeço. As senhoras da igreja passaram a doar alimentos. O velho médico da vila se ofereceu para fazer atendimentos gratuitos. E até a prefeitura, depois de muito custo, mandou arrumar a estrada de terra que levava até lá. Minha mãe, sempre ao meu lado, virou a abuelita dos meninos. Fazia tortilhas frescas, contava causos antigos, dava bronca quando precisava. E toda vez que algum jovem ia embora para recomeçar a vida, ela chorava como se fosse neto de sangue. «Usted ha hecho más por estes ninhos que muitos padres», disse uma vizinha certa vez. Mas eu sabia. O verdadeiro milagre ali não era meu, era dela. Porque foi ela quem me salvou, mesmo ferida. Foi ela quem me deu razão para voltar.
E foi ela quem ensinou que a gente pode ser abrigo mesmo depois de ter vivido na tempestade. Na última noite desse capítulo, me sentei outra vez no degrau da frente. O céu estrelado, o som dos grilos e minha mãe do meu lado. Mamá, tu crees que papá se arrepentiu antes de morir? Ela demorou para responder. No lo sé, pero yo sí me arrepiento de não haber te protegido más. No digas eso. Tú hiciste lo que pudiste, y gracias a ti, estoy vivo. Ella me olió con ternura. Y tú hiciste lo que nadie se atrevió, convertir el dolor en amor. Sorri, porque naquele instante percebi, a justiça que buscamos no mundo às vezes não vem de tribunais. Vem da forma como escolhemos viver depois de sobreviver. Os anos passaram, assim, sem pedir licença. A casa que um dia foi ruína virou abrigo, depois virou história. E, hoje, é memória. Estou aqui sentado, como sempre, na cadeira de madeira da varanda, com meu café de ola morno e o pôr do sol beijando os telhados de San Agustín de las Flores. Minha mãe já não está mais comigo. Partiu faz 3 invernos, dormindo em paz, com um sorriso no rosto. E eu ainda estou aqui. A velha placa que um dia preguei no portão do abrigo continua lá. Gasta, mas firme. Já não recebo tantos jovens como antes. Hoje, a maioria dos que passaram por aqui construiu sua vida longe. Alguns mandam cartas. Outros voltam com seus próprios filhos para me apresentar como El viejito que salvou mi camino. Nunca digo que salvei ninguém. Só abri a porta. Quem escolheu entrar foi cada um deles. Isaías, por exemplo, hoje é professor numa cidade vizinha. Casou, tem uma filhinha chamada Luz. E toda véspera de Natal me manda uma foto dela com um laço vermelho na cabeça. Diz que é para que eu nunca esqueça da luz que trouxe a vida dele. Mas, na verdade, foi ele quem trouxe luz à minha. Muita gente pergunta por que nunca me casei. Nunca conociste uma buena mujer, don Evaristo? Me perguntam na feira. Conocí muitas. Buenas, nobles, valientes. Respondo. E entonces, eu sorrio. Es que mi amor mais grande foi mi madre. E depois dela, o que restou do meu coração foi dividido entre cada menino que passou por aqui. Não me arrependo. Talvez o mundo ache que precise de um sobrenome para formar família. Eu aprendi que basta um teto seguro, pão quente e um abraço sincero. Nesses últimos tempos, comecei a escrever tudo isso num caderno, igualzinho àquele que encontrei na igreja, o que me devolveu meu nome. Só que agora, eu mesmo rabisquei cada linha. Chamo esse caderno de Las Raíces del Alma. Nele, conto tudo. Do dia em que enfrentei meu pai, da noite que fui jogado ao rio, dos dias sem memória e de como encontrei a fé em meio ao barro. Não escrevi para mim, escrevi para quem vier depois, para que nenhum menino do mundo ache que está sozinho na dor, para que nenhuma mãe ache que calar é melhor que fugir, e para que quem ler entenda que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Outro dia, recebi a visita de um repórter de uma rádio local, jovem, cheio de perguntas. Don Evaristo, si pudiera hablarle a su yo de 13 años, aquel niño que enfrentó a su padre, ¿qué le diría? Fiquei um tempo em silêncio. Olhei para as montanhas no horizonte. Respirei fundo. Le diría que tuvo coraje, pero que aún le faltaba entender que el perdón no es un regalo al otro. Es una libertad que uno se dá a si mismo. Ele anotou tudo, impressionado. Depois pediu para tirar uma foto comigo. Disse que minha história ia sair no rádio e talvez num podcast. Achei graça. Podcast. Nunca entendi muito bem isso. Mas, se for para que minha voz viaje mais longe, que viaje. Hoje, minha rotina é simples. Cuido do quintal. Rego umas flores que minha mãe plantou antes de partir. Ajudo a moça da escola local com algumas tarefas. E, claro, deixo a porta do abrigo sempre entreaberta. Nunca se sabe quando outro Isaías vai precisar. E quando o sol se põe e o silêncio chega como um velho amigo, fico lembrando das palavras que minha mãe me disse na última noite antes de partir. Hijo,
Tu já me salvaste. Agora vê, e salva-te tu. Na época, não entendi direito. Achei que era sobre sair, viajar, viver outra vida. Mas agora vejo. Era sobre se perdoar, se aceitar e, principalmente, deixar algo bom no mundo. Não sei quanto tempo me resta. Nem me preocupo com isso. O que sei é que plantei muita coisa boa nesta terra rachada. Não milho nem feijão, mas memórias, acolhimento, perdão. E quando eu me for, não quero flores caras, nem discursos longos. Só quero que alguém diga: aqui vivió um homem que transformou seu dolor em techo para outros. Se isso acontecer, então, todo esse caminho terá valido a pena.